Vamos lá. Bom, gente, eu queria de novo dar as boas-vindas a todos e dizer que é uma satisfação muito grande. Esse é o primeiro webinar do PPGAL em celebração aos 20 anos e, como todo mundo sabe, nós tivemos uma interrupção das comemorações que a gente tinha programado para esse ano, lá em março, por conta da pandemia. Nós já tínhamos feito algumas atividades em alusão aos 20 anos do PPGAL, e aí a gente ficou pensando o que fazer para continuar essa celebração, porque é um momento muito importante para o programa, um programa de excelência na CAPES. Então, no colegiado e alguns docentes que logo mais para frente eu já vou agradecer muito, decidiram desenvolver um conjunto de atividades, mesa redonda, palestra, webinar, ou o nome que queiram dizer, para que a gente consiga fomentar um pouquinho mais esses temas que para nós são tão importantes relacionados à área de alimentos. Então, hoje a gente vai dar início ao webinar do PPGAL, mas antes, efetivamente, de a gente colocar o tema do dia de hoje, que é o aproveitamento de resíduos da agroindústria e suas biomoléculas, eu queria falar um pouquinho do programa, porque eu acho que a estrela de hoje, na verdade, é o PPGAL, é de hoje e desse ano, porque a gente está completando 20 anos de uma trajetória de sucesso e com muito trabalho de toda uma equipe, uma família que tem se esforçado muito com esse desenvolvimento do PPGAL. Então, eu queria mostrar para vocês, relembrar para alguns, trazer essas novidades para outros, e dizer que o PPGAL está muito orgulhoso. Nós fazemos parte de um departamento bastante grande e produtivo, é o Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos, que tem 2 cursos de graduação, nota 5, e 2 programas de pós-graduação, o programa de pós-graduação em Engenharia Química, que é nota 7 na CAPES, e o programa de pós-graduação em Engenharia de Alimentos, que é nota 6, ambos de excelência. O programa hoje, atualmente, é chefiado pela professora Alcilene, que também é do PPGAL, e pela professora Regina, que é do POSENC. Então, temos muito orgulho de fazer parte deste departamento, que é um departamento extremamente produtivo, o mais do CTC, e a gente contribui muito para isso também. É sempre bom lembrar a terminologia que nos envolve. O PPGAL, quando submetemos a proposta lá em 1999, eu já vou chamar a atenção de algumas pessoas que começaram essa conquista, a gente iniciou com a área de concentração e desenvolvimento de processos da indústria de alimentos, com 3 linhas de pesquisa principais: fenômenos de transporte e processos de separação, engenharia de bioprocessos e cinética microbiana, e desenvolvimento de produtos e processos. É claro que muitas coisas mudaram nesses 20 anos, mas essa linha mestra, ela continua até hoje. Nós fizemos adaptações nas nossas disciplinas, no nosso conteúdo programático, na forma de apresentação, regulamentos, etc., mas a linha central mestra continua sendo essa: desenvolvimento de processos para a indústria de alimentos. Para a gente recordar um pouquinho da nossa linha do tempo, que seria o crescimento do programa, o projeto foi submetido um número reduzido de docentes, foram 8 docentes lá em 1999, com a elaboração do projeto, por conta de uma demanda da área de alimentos do Estado, e em 2000 nós tivemos a aprovação, em 99, final de 99, tivemos a aprovação dessa proposta para início em março de 2000, com o curso de mestrado apenas tendo nota 3. Logo no primeiro triênio, na avaliação trienal, nós já passamos para a nota 4, mostrando como o grupo de docentes e também de discentes estava a pleno vapor. É sempre bom chamar a atenção que a gente tinha uma demanda tão reprimida que, no primeiro processo de avaliação, nós tivemos quase 200 candidatos. Foram 199 candidatos às vagas de mestrado que nós tivemos na primeira turma. Então, na primeira avaliação, de 2001 a 2003, a gente já passou para a nota 4. Com esse crescimento, já submetemos, se eu não me engano, lá
em 2004 mesmo, submetemos a proposta de doutorado, que foi aprovado. Esse doutorado foi aprovado para início em 2005, então, no próximo trienal de avaliação, a gente já passou para a nota 5, que foi a trienal de 2004 a 2006, e tivemos a primeira defesa de doutorado em 2008, ou seja, de doutorado nós temos apenas 2 anos de programa. Nesta terceira avaliação, de 2007 a 2009, a gente já passou para a nota 5. Já tínhamos passado para a nota 5 na segunda avaliação, nota 5 com a primeira indicação de 6 pela área. E para concretizar efetivamente o processo de excelência, na próxima trienal com nota 6 e na última quadrienal agora, também confirmando esse sucesso com a nota 6 na CAPES. Atualmente, o PPGEL é coordenado por mim e pela professora Jaciane, a quem eu agradeço muito também a presença hoje aqui, e é uma egressa do programa, e com o desempenho excepcional também do nosso secretário, Fernando Curbani. Mas eu estou coordenadora agora. O nosso colegiado, ele tem atualmente 15 docentes permanentes e 3 docentes colaboradores, e destes, muitos também já fizeram parte da coordenação, e eu chamo a atenção para a primeira coordenação, quando foi submetido a proposta do programa, que o curso era coordenado pelo professor João Borges Laurindo, e na sequência, diversos outros docentes também contribuíram com a coordenação do programa, a professora Alcilene, a professora Gláucia, o professor Bruno, o professor Petros e o professor Marcos de Lúcio, todos coordenadores do PPGEL, e eu tenho certeza, pelos anos que virão, muitos outros vão contribuir e colaborar. Então, atualmente, estes professores, nós, professores do PPGEL, junto com nossos alunos, desenvolvemos nossas pesquisas, principalmente, nestes 5 laboratórios. Destes, 4 são do Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos. São eles o Laboratório de Termodinâmica e Tecnologia Supercrítica, o Laboratório de Propriedades Físicas de Alimentos, o Laboratório de Separação com Membranas e o Laboratório de Engenharia Biológica. Também contamos com a colaboração do Laboratório de Leite, onde a professora Elane, lá no Centro de Ciências Agrárias, trabalha, mas não são só esses os laboratórios, é lógico que a gente conta com as nossas parcerias, tanto no departamento, como na universidade inteira, e fora da universidade, em instituições nacionais e internacionais, que permitem que os nossos estudantes desenvolvam as suas pesquisas com muita propriedade, desenvoltura e alta qualidade. Foi por conta disso que hoje nós temos 271 alunos titulados no mestrado. Então, foram 271 defesas de mestrado no nosso programa e 114 defesas de doutorado. Atualmente, nós temos 69 alunos matriculados, 47 no doutorado e 22 no mestrado, e também contamos com a excelente colaboração de nossos pesquisadores pós-doutorado. São 12 estagiários de pós-doutorado que atuam nos nossos laboratórios e nos nossos grupos de pesquisa, que engrandecem o nosso programa. Hoje, a gente pode dizer que o PPGEL conta com aproximadamente 100 candidatos por ano aos cursos de mestrado e doutorado. Nós temos algumas ações que nos orgulham muito, e dentre elas eu chamo a atenção para as nossas atividades de solidariedade com os projetos DINTER, MINTER e DINTER nós já tivemos, e agora nós temos um DINTER com o Instituto Federal do Ceará, e também os projetos PRINT, que ampliam e fomentam e fortalecem as nossas cooperações internacionais. O PPGEL coordena um subprojeto PRINT da UFSC, e participa de outros 2 projetos PRINT. E é por conta destes que nós conseguimos fortalecer cada vez mais as nossas cooperações internacionais, que são mais de 30,
Os doutorados sanduíche, nós temos alunos sempre indo para o exterior, fazendo parte de seus trabalhos, e também a dupla titulação. Então, temos, sim, algumas atividades de dupla titulação de discente. Uma na França e outra está em processo, em andamento na Espanha agora. Atualmente, nós temos mais de 50 projetos financiados, sejam com agências de fomento ou com o setor privado, com muitas indústrias que nos procuram também para o desenvolvimento de projetos. Do nosso corpo docente, de docentes colaboradores e permanentes, nós temos 10 docentes com Bolsa Produtividade do CNPq, Bolsa de Produtividade em Pesquisa. E a gente pode dizer também que nos últimos anos a gente tem crescido muito a nossa produção científica, alcançando em torno de 3,3 artigos qualificados com discente por ano por docente permanente, o que é um número bastante significativo. E a gente precisa crescer cada vez mais e aumentar a nossa inserção internacional para que a gente consiga alcançar o que a gente almeja, que é o índice 7 na CAPES. Os nossos projetos, e como a gente falou, nós temos 3 linhas de pesquisa, estão distribuídos em alguns projetos que a gente chama de projetos guarda-chuva, que abrigam todos esses mais de 50 projetos de pesquisa que são desenvolvidos no IPGA. É como se a gente tivesse em torno de 3 a 4 projetos para cada linha de pesquisa, e estes contemplam todas as atividades de pesquisa desenvolvidas no programa. A gente pode citar bioprocessos aplicados a alimentos, desenvolvimento de embalagens biodegradáveis e filmes e coberturas comestíveis, microbiologia preditiva, processamento de alimentos de origem animal e vegetal, processo de separação a alta pressão, processos de separação empregando membranas, produção de biopolímeros, termodinâmica aplicada à engenharia de alimentos, transferência de calor e massa no processamento de alimentos e valorização e tratamento de resíduos agroindustriais, que, na verdade, é o tema da nossa conversa de hoje. É claro que eu falei muito de docentes, mas o nosso corpo docente é extremamente qualificado e, por conta das pesquisas, dos projetos e das parcerias aqui desenvolvidas, os projetos têm sido frequentemente premiados, não apenas com o prêmio CAPES de tese, mas também em muitos congressos internacionais. Os nossos alunos têm apresentado o seu trabalho e tido suas pesquisas extremamente valorizadas. Então, a gente pode ter certeza que isso é fruto de todo o esforço, da atividade de qualidade aqui desenvolvida e certamente da infraestrutura que a gente dispõe no programa e em nossos laboratórios. É por conta disso que nós temos hoje 321 egressos do PPGAL que estão atuando nas mais diversas atividades, mais de 90% continuam atuando na área, sim, hoje estão distribuídos em todas as regiões do Brasil, são professores em universidades federais, universidades privadas, institutos federais do Brasil, atuam em centros de pesquisa, vigilância sanitária, em empresas privadas, principalmente em pesquisa e desenvolvimento, e a gente pode tranquilamente dizer que muitos também atuam na América Latina, retornaram para países de origem, por exemplo, e temos alguns que estão na Europa, África e Estados Unidos também. Então, é com muita satisfação, e, na verdade, para estes egressos e para nossos discentes, que a gente está fazendo atividades como essa de hoje. E eu queria, com essa imagem aqui, mostrar que o corpo docente não são só os 18 que começaram nos slides anteriores, mas tem vários outros docentes que iniciaram a trajetória 20 anos atrás, que já aposentaram e não continuam no programa, por exemplo, o professor Raico, o professor Jorge, a professora Mara, que também participou do projeto inicial, a professora Edna também, e tantos outros que participaram ao longo dos anos, e eu agradeço, em nome de todo o corpo docente, a todos esses professores que contribuíram, o professor José Antônio também, que contribuíram ao longo desses 20 anos com a trajetória do PPGAL, que a gente fez para alcançar este nível de sucesso, mas também
para os nossos alunos, que têm desenvolvido, estes são alguns extratos dos alunos hoje e alguns que passaram no PPGA ao longo desses anos. É para vocês que a gente tem trabalhado e é para o desenvolvimento da pesquisa na área de alimentos no Brasil, que a gente quer o crescimento, que a gente quer continuar com o nosso nível de excelência. E é por esse motivo que a gente resolveu mudar um pouquinho essa trajetória de celebração dos 20 anos, fazendo, por conta da pandemia, um webinar, que eu acho que pode continuar como uma atividade interessante para o programa para os próximos anos também. Então, a gente resolveu juntar em alguns temas, 7 temas, a serem trazidos para a conversa deste grupo. Então, o primeiro de hoje é resíduos agroindustriais e suas biomoléculas, eu já vou apresentar na sequência. Depois vai ter membrana é vida, com o professor Marco de Lúcio e o professor Alain, e a ideia foi sempre contar com um professor, um colaborador, que é egresso do programa. Então, hoje, no dia de hoje, é a professora Simone Masucci, da Universidade Federal de Sergipe. No próximo encontro vai ser a Kátia Rezadori e o Guilherme Zin. O encontro do dia 5 é Fábrica de Alimentos, que é com o professor João e o professor Bruno, lembrando que o professor Bruno, além de ser integrante do PPGA, também é egresso do programa. Na sequência, produção e aplicação de ácidos orgânicos na indústria de alimentos, com a professora Gláucia e a professora Jaciane, também egressa, e a doutora Letícia, que hoje está na Europa, na Nestlé, que também é egressa do programa. Depois, a tendência de biomateriais e sua aplicação em alimentos, com a professora Auxilene e o professor German, contando com a participação da Cristiane, que também é egressa do programa e atualmente está no Instituto Federal, continuando trabalhar com enzimas, a arte de biotransformar, com a professora Débora e a professora Patrícia, que vão contar como convidada a doutora, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Eliane Cipolatti, e por último, para finalizar, micronização e cristalização de compostos bioativos, com o Marcelo e o Vladimir, que vão contar como convidado o Jean Pablo da UNO Chapecó. Então, esses temas, eles foram construídos com os docentes, mas que tiveram uma participação muito grande e importante da comissão organizadora, que eu quero aqui de público agradecer enormemente ao professor Acácio, ao professor Alain, à professora Jaciane, o professor Marcelo, e, claro, ao Fernando, a Camila e ao Diego, que colaboraram tanto, inclusive, com essas imagens tão bonitas que eles fizeram sobre este webinar e também com a divulgação. Então, eu queria, com isso, apresentar o PPGA para vocês, ou recordar um pouquinho, celebrando estes 20 anos e dizendo que é o momento da gente conversar um pouco sobre esse tema, e o dia de hoje vai ser, então, sobre resíduos agroindustriais e suas... Opa! Eu acho que eu perdi. Suas biomoléculas. Para tratar do assunto de hoje, eu queria, então, convidar a nossa primeira palestrante, que vai falar um pouquinho, o tempo é bastante curto, 15 minutos para cada um, a Simone e o Acácio. Então, vamos fazer o seguinte, enquanto a Simone carrega a apresentação dela, eu vou fazendo a apresentação dela. Pode ser assim? Pode ser? claro. Então, Simone, se tu puder ir carregando a sua apresentação, eu vou te chamando e falando do seu histórico, pode ser? E aí a gente vai deixar as perguntas para o final, porque são aproximadamente 15 minutos para cada um, 15 a 20 minutos para cada um, é rapidinho, e aí no final vocês podem depois dirigir as perguntas ou até no chat, tá bom? A professora Simone Masucci, ela tem formação em Engenharia de Alimentos pela Universidade de Passo Fundo e realizou mestrado e doutorado no PPGA, com muito orgulho, né, Simone? E finalizou em 2016, então ela é recém-formada no programa. Durante o seu doutorado, ela fez um estágio sanduíche na Universidade Autônoma de Madrid,
e atualmente ela é professora adjunta do Núcleo de Graduação em Agroindústria da Universidade Federal de Sergipe, onde ingressou muito recentemente, em 2018, não é, Simone? Uma jovem professora formada no PPGAL, e trabalhou com atividades de pesquisa envolvendo processos, alta pressão, biorefinaria e valorização de resíduo. Sobre esse tema, a professora Simone tem mais de 20 artigos publicados e indexados sobre essa área, e aí eu passo a palavra para você, Simone. Primeiro, agradeço muito a sua participação aqui e a sua colaboração com o PPGAL como egressa de sucesso do nosso programa. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu que agradeço, Sandra, o convite. Só deixa eu ver se vocês estão escutando. Sim, estamos escutando, Simone. Estão. Obrigada. Acho que o meu fone está com problema. Bom, então eu gostaria de iniciar agradecendo muitíssimo o convite para estar falando um pouquinho hoje com vocês, passando um pouquinho do conhecimento que foi construído ao longo de todos esses anos, né, na pós-graduação aí da UFSC. A UFSC foi muito importante para a minha formação, foi através dela que eu fui obtendo mais conhecimento, e hoje estou aqui para falar um pouco mais sobre o aproveitamento de resíduos agroindustriais, uma abordagem da economia circular. Eu sou professora do Núcleo de Graduação em Agroindústria da Universidade Federal de Sergipe, atualmente. Aqui eu deixo meu e-mail, se depois alguém quiser enviar alguma pergunta. E falando um pouquinho, então, da minha área de atuação hoje, na Universidade Federal de Sergipe, eu estou juntamente com a professora Angelise, que eu vi que também está participando do webinar, ela também foi aluna de doutorado da UFSC, e a gente está no Campus do Sertão, que é um campus que está localizado em Nossa Senhora da Glória, é o primeiro campus do Brasil de ciências agrárias a utilizar metodologia de aprendizagem baseada em problemas. A gente tem todo o campus utilizando metodologia ativa. E nesse campus a gente tem 4 cursos: medicina veterinária, agronomia, zootecnia e agroindústria. Eu sou professora do núcleo de agroindústria, a professora Angelise é professora do núcleo de educação. Abaixo aqui eu tenho a foto, né, do nosso campus, atualmente está em construção, a gente ainda está num espaço provisório, mas acredito que até o final do ano que vem a gente vai estar se mudando para essa estrutura definitiva, e eu acho que vai ser rápido mesmo, porque mesmo com a pandemia, as obras estão seguindo, então a gente vai conseguir, logo estar indo para essa estrutura. Bom, mas para falar um pouco sobre o conceito de aproveitamento de resíduos dentro da economia circular, a gente primeiro precisa conceituar um pouco em que modelo de economia a gente se situa atualmente, que é o modelo de economia linear. E quais são as diferenças entre a economia linear e a economia circular? Então, para falar um pouquinho sobre a economia linear, eu trouxe aqui um exemplo do que é esse modelo de economia circular. Como vocês podem observar aqui na gravura, é um modelo que a gente normalmente utiliza. Então, a gente faz a retirada dos recursos naturais, é feito o uso, né, a produção dos bens de consumo, esses são consumidos, e é feito a sua disposição final. Então, é um modelo que deu certo, né, é um modelo que permitiu com que a gente estivesse aqui, que a gente tivesse acesso aos bens de consumo. Ele inicia um pouquinho depois da Revolução Industrial, e ele permitiu, né, o crescimento das economias. Só que ele tem um problema, né? Ele não leva em consideração que os recursos são finitos. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um limite desses recursos, a gente utiliza e tem que conviver com os resíduos desse consumo. Então, a gente vive num mundo onde a gente está constantemente retirando os resíduos e tem que conviver
com a disposição incorreta desses resíduos. Ou seja, é um modelo que ele foi viável por um tempo, só que nesse momento ele já encontra diversas dificuldades e a gente precisa encontrar uma maneira de conviver melhor com o meio ambiente. Então, apesar de ele ter permitido o crescimento das economias, ter produtos cada vez mais baratos, o aumento do consumo, ele também trouxe alguns problemas, né, consequências econômicas, com a volatilidade dos preços e dos recursos, a escassez de oferta de muitos materiais. Ele tem problemas também sociais, né, aumento das desigualdades, a exploração do trabalho, a migração das pessoas do campo para a cidade, perdas de emprego, e também as consequências ambientais, essas que estão cada vez mais claras, né, mudanças climáticas, desertificação e degradação do solo, perdas da biodiversidade, poluição oceânica, aumento dos desastres naturais. Então, a economia circular, ela surge como uma tentativa de integrar esses ecossistemas naturais, a sociedade e a economia. Então, ela busca lançar um novo olhar sobre as relações entre o mercado, cliente, recursos naturais e sociedades. Então, para exemplificar um pouco mais sobre o que seria a economia circular, eu tenho aqui um modelo da economia circular. Então, a gente também tem, né, o aporte, a extração de recursos naturais, mas observem que tem, nessa partezinha azul de matérias-primas, a gente já vai utilizar os recursos naturais que já foram extraídos. Ou seja, a quantidade de recursos naturais virgens que a gente precisa retirar do meio ambiente já é significativamente menor. E o modelo de economia circular, ele busca fazer com que os recursos se mantenham o maior tempo possível dentro dessa cadeia. Então, você vai ter a manufatura de seus produtos, a distribuição tem um papel também bastante importante, a gente tem o consumo, e dentro do consumo a gente vai buscar reutilizar, reparar, redistribuir e remanufaturar os produtos. Ao final, eles são reciclados e o ciclo se fecha. Então, o que a gente tem de importante aqui? A gente tem uma menor extração de recursos naturais e também a gente minimiza a quantidade de recursos que são descartados. E a gente busca fazer com que todos os recursos permaneçam o maior tempo possível dentro dessa cadeia. Isso é bem importante, por exemplo, quando a gente... uma das coisas que a gente tem que pensar seria o design, tanto de produto como de processo. Então, por exemplo, designs de produto, a gente tem que pensar em utilizar materiais biodegradáveis ou materiais reciclados, mas que ao final possam ser reutilizados novamente. Às vezes, você vai ter que estar utilizando um material que tem uma qualidade um pouco melhor para poder reprocessar e reutilizar. Então, dentro da economia circular, o design, tanto de produto como o de processo, é extremamente importante. A gente vai estar focando hoje mais dentro do design de processo. Então, utilizar métodos que me permitam fazer com que a minha matéria-prima consiga circular mais vezes dentro desse ciclo. Então, a economia circular, ela tem diversos objetivos, como o fim da sociedade de descarte. Os produtos, eles devem ser projetados para serem duráveis, ao contrário do que acontece muitas vezes quando a gente compra alguns produtos que já tem aquela obsolescência programada, alguns, por exemplo, celulares, que depois de um tempo eles deixam de estar funcionando. Inclusive, na Europa, já tem algumas resoluções que fazem com que alguns produtos, eles tenham um tempo fixo que eles têm que funcionar, e se eles derem algum problema, as empresas têm que possibilitar as peças para o reparo. Então, não pode mais apenas produzir um produto que depois de algum tempo ele vai quebrar e você vai descartar. Então, os produtos, eles têm um design para durar, para serem feitos e que possam ser utilizados por um tempo maior. Os produtos se tornam ativos, que podem ser reparáveis, atualizáveis e recicláveis, e ao mesmo tempo busca-se o uso de uma economia colaborativa e uma economia compartilhada, que seria um pouco, por exemplo, do Uber, né? Nem todo mundo precisa ter um carro. Se a gente puder, de uma forma organizada,
fazer com que esse carro possa ser utilizado por diversas pessoas. Para a economia circular poder ser implementada também, é importante ter uma mudança na mentalidade do consumidor, dos seus paradigmas. Ele tem que ser mais consciente da onde veio os produtos que ele adquiriu, quais são os impactos da produção daquele produto. Tem como objetivo também o fim da geração de resíduos ou a minimização da geração de resíduos. E como eu falei anteriormente, é muito importante pensar no design de produtos e processos, já que ao final desse ciclo a gente vai tentar reaproveitar esses resíduos através do uso de tecnologias limpas. E dentro da economia circular, então normalmente a gente tem dois ciclos, os ciclos biológicos e os ciclos técnicos, que são aqueles que são utilizados para estar reutilizando esses materiais. Os ciclos biológicos normalmente são compostos por matéria-prima orgânica, e os ciclos técnicos são de matérias-primas de origem sintética. Dos alimentos, muitas vezes acontece dos ciclos biológicos e os ciclos técnicos estarem associados, por exemplo, a embalagem de um alimento. Então, através dos ciclos biológicos e dos ciclos técnicos, a gente vai tentar reaproveitar essa matéria-prima, e essa matéria-prima, ela pode ser recurso, uma matéria-prima para ser utilizada por outras indústrias. Então, o descarte incorreto dos produtos agroindustriais é um problema social, ambiental e econômico. Atualmente, estima-se que 30% do que é produzido de alimentos acaba sendo desperdiçado, então isso é um grande problema. Um dos problemas também dos resíduos agroindustriais é que para sua utilização em outros processos, a gente tem que garantir a segurança desse resíduo, então vão ter que ser empregadas outros processos, como secagem, moagem, para garantir a qualidade microbiológica e que possa garantir que esse produto possa ser utilizado em outros processos, buscando a sua valorização, e essa matéria-prima, então, poderia ser utilizada para o desenvolvimento de novos produtos. Então, a utilização de resíduos agroindustriais ainda é um desafio, quando a gente está tentando passar desse sistema de economia linear para um sistema de economia circular. No entanto, os resíduos agroindustriais, eles podem ser ingredientes para uma grande gama de produtos, por exemplo, ingredientes de origem celulósica, para aplicação de indústrias não alimentícias, como papel e biodiesel, para o desenvolvimento de embalagens sustentáveis. Eles também são fontes de compostos valiosos, como aminoácidos essenciais, compostos fenólicos, lipídios, enzimas, vitaminas, e também podem ser utilizados como ingredientes funcionais e no desenvolvimento de novos produtos, já que eles são ricos em compostos antioxidantes, antimicrobianos, pré-bióticos. Então, falando sobre a utilização de resíduos agroindustriais dentro da economia circular, ainda está num estágio inicial de aplicação, então são poucos produtos que a gente pode encontrar no mercado que fazem o uso disso, então ainda fica, às vezes, muito restrito a estudos dentro da universidade, não chegando a um produto final. A valorização dos resíduos possibilita com que essa matéria-prima permaneça um maior tempo dentro da cadeia de abastecimento, o que vai acabar gerando um maior valor econômico, e também vai possibilitar que essa matéria-prima seja utilizada em diversos processos, para novos produtos, novos materiais e ainda até geração de energia. Então, a gente sabe que para produzir um alimento, a gente tem um grande gasto com solo, com água, com energia, e a sua utilização completa é essencial. Então, para tentar buscar aproveitar esses resíduos agroindustriais, a gente pode estar utilizando métodos de extração, que podem ser tanto convencionais como modernos, e também a gente pode estar fazendo a utilização de vários métodos de extração num sistema parecido com a refinaria, que no caso, quando a gente utiliza biomassa, a gente pode estar chamando de biorefinaria, que seriam processos e produtos que vão ser desenvolvidos para permitir a utilização de materiais virgens, seja minimizada, vão ser utilizados diversos métodos integrados, e vão fazer com que a gente tenha vários produtos de uma minimização do resíduo final.
Falando sobre as técnicas modernas de extração, a gente podia estar falando sobre extração com fluido supercrítico, extração com fluido pressurizado, extração assistida por ultrassom, extração assistida por micro-ondas, extração com água subcrítica, e todas essas técnicas, elas são consideradas técnicas modernas de extração, e elas têm em comum algumas vantagens em relação às técnicas convencionais. São técnicas em que é necessário um período de tempo menor de processo, tem uma redução de custo, redução do consumo de água ou de energia, tem um maior rendimento de extração, uma maior qualidade do extrato que é obtido, é possível utilizar solventes GRAS, né, solventes como água, como etanol, e isso é muito importante quando a gente está pensando dentro da economia circular em design de técnicas, design de processo, porque a gente não está aumentando a complexidade do nosso sistema. Eu não estou pegando um resíduo, colocando mais um solvente que vai ser tóxico, que isso depois eu vou estar extraindo um produto sim, mas eu tenho uma maior complexidade nesse resíduo que sobrou. Então, já não vou poder, talvez, utilizar esse resíduo da extração em um outro processo. Então, a gente sempre tem que tentar reduzir a complexidade dos processos, e a utilização dessas técnicas, normalmente, permitem a gente conseguir obter esse objetivo. Então, todas essas técnicas, elas podem ser utilizadas de forma integrada, que foi o que a gente falou antes, que seria, por exemplo, a biorefinaria, e essas técnicas todas são, né, temas de estudo do Laboratório de Termodinâmica e Tecnologia Supercrítica da pós-graduação da UFSC. Então, eu fiz um resumo aqui, dentro do que já foi pesquisado ao longo dos anos dentro do LaTeSC, utilizando as técnicas de extração modernas e também os resíduos agroindustriais, para dar uma ideia do que já foi estudado ao longo desses anos. A gente já estudou, né, a semente do butiá e obteve, por extração supercrítica, e obteve extratos com atividade antimicrobiana, frente a diversas bactérias, o bagaço de laranja, também por extração supercrítica, obtendo extratos com atividade antimicrobiana, semente do maracujá, por extração supercrítica, obtendo extratos com atividade antimicrobiana, a casca do camarão, também por extração supercrítica, obtendo extratos com efeito anti-obesidade e hipolemeliante em vivo, a semente de goiaba com atividade antioxidante, semente de chia com atividade antimicrobiana, semente de uva, também por extração supercrítica, obtendo extratos com atividades antimicrobianas. A pele do cacau. E aqui vocês já podem perceber que ao longo dos anos, a partir de 2018, anteriormente, na tabela anterior, a gente acabou vendo quase todos os extratos, ou todos os extratos obtidos por ESC, e já a partir de 2018, o LaTeSC ampliou a sua gama de trabalho. Então, por exemplo, a pele do cacau foi trabalhada com extração supercrítica, seguida por uma extração com líquido pressurizado, e a gente obteve 2 extratos, um rico em lipídio e um outro extrato rico em compostos fenólicos. Em outro estudo, com a semente do umbu, também foram utilizadas a extração com fluido supercrítico e a extração assistida por ultrassom, obtendo extratos ricos em lipídios e um extrato rico em compostos fenólicos. A casca do buriti também foi submetida à extração com líquido pressurizado, obtendo compostos com atividade antioxidante e extratos ricos em compostos fenólicos. A semente de mamão foi submetida à extração com água subcrítica e possibilitou a obtenção de extratos ricos em compostos fenólicos e que apresentavam atividade antioxidante, e também o resíduo de beterraba, que foi extraído com líquido pressurizado e possibilitou a obtenção de extratos ricos em atividade antioxidante e também em compostos fenólicos. Então, o aproveitamento de resíduos agroindustriais, ele tem sido estudado como material de baixo custo, e inicialmente como de baixo custo, mas o que espera-se e o que as empresas que
buscam, né, trabalhar com produtos, com resíduos agroindustriais, elas têm que estar planejando para o futuro, é que se hoje tem baixo custo, talvez quando as empresas se derem conta da valiosidade desse material, isso que hoje é dado de graça, talvez vai ter um custo maior. Então, é um material de baixo custo hoje, para a geração de produtos de maior valor agregado, produção de energia, e pode ser utilizado para a produção de um portfólio de produtos dentro de um sistema de biorefinaria, e que essa transformação exige que as indústrias alimentícias, nutracêutica, cosmética e farmacêutica estudem as demais atividades biológicas que esses produtos podem estar apresentando e também busquem maneiras para o desenvolvimento de novos produtos. Mais uma vez eu agradeço o convite e finalizo aqui com a inauguração do LATESC, que foi em março de 2018. Obrigada. Muito obrigada, Simone, parabéns pela apresentação. Eu vou pedir para quem tiver alguma dúvida, coloque no chat, mas a gente vai dar sequência à próxima apresentação e as perguntas para o final, pode ser? Pode. Muito obrigada, Simone. Então, enquanto o Acácio coloca a sua apresentação, eu vou fazer a introdução ao seu currículo. O professor Acácio, que é o nosso próximo palestrante, ele tem formação em Engenharia de Alimentos pela UEPG, o doutorado em Engenharia de Alimentos também pela Federal do Paraná, com estágio na Universidade de Manitoba, no Canadá. Atualmente, ele é professor aqui do IQA, desde 2015, ingressou em 2015 e também atua como docente do PPGA desde então. O professor Acácio é um jovem professor, apesar de tão jovem, já publicou mais de 60 artigos, né, professor Acácio? Cujos artigos já têm mais de 1000 citações, então está no caminho certo e crescendo sempre. As suas pesquisas, elas se concentram na área de extração de compostos bioativos de frutas, ervas, cereais, grãos, resíduos da agroindústria, usando várias tecnologias emergentes, como essas que a Simone falou agora. Também inclui o emprego de biotetic solvents e líquidos iônicos, dentre o portfólio de solventes que ele estuda também, e a aplicação destes compostos bioativos em produtos alimentícios, farmacêuticos, otimização de processos, análise de dados, aplicando ciência e tecnologia de alimentos. Por favor, professora Cássia, a palavra é sua. Certo, obrigado, Sandra. Vocês verem a apresentação? Sim, estamos vendo, pode ficar tranquilo. Tá certo. Então, eu agradeço como a apresentação, como a professora Sandra já mencionou, sou professor do Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos, só que o meu ingresso foi em 2018, Sandra. Desculpa. Isso. Então, pessoal, eu faço uma pergunta aqui, né, para estar mencionando, né, por que valorizar os resíduos agroindustriais? A Simone já deu muitas respostas, né, na sua apresentação. Por que fazer essa valorização? Então, tem food waste zero, diminuir o impacto ambiental, reaproveitamento de resíduos em gerais, né? Então, eu tenho, vamos supor, eu trago aqui hoje nessa apresentação, por que valorizar esses resíduos? Principalmente devido às suas biomoléculas. Então, esses resíduos agroindustriais têm muitas biomoléculas, igual já foi destacado na apresentação anterior. E dentro dessa, fazendo aqui uma colmeia ou um favo aqui, tenho vários compostos aí que podem ser destacados, os compostos fenólicos, que eu vou dar um enfoque maior, que é o meu campo de estudo, proteínas, fibras, polissacarídeos, lipídios, carotenoides, enfim, uma gama excessiva de compostos que estão disponíveis nesses resíduos agroindustriais que acabam sendo descartados e não sendo dado em conta todas essas biomoléculas que estão presentes neles. Montando um mapa de palavras com as principais palavras-chave que é dado para esses resíduos agroindustriais, usando principalmente dois termos principais, que são antioxidantes e bioativo, eu montei aqui um gráfico do número de publicações nos últimos 10 anos. Então, se nós pegarmos essas principais palavras-chave, nos últimos 10 anos, foram publicados mais de 13 mil publicações, certo? Então, e há ainda um crescente aumento aqui, como pode ser visto. Se eu levar para uma área mais restrita dentro dessas palavras-chave, desse mapa de palavras, nesses últimos 10 anos,
focando em compostos fenólicos, na valorização desses resíduos agroindustriais, nós encontramos mais de 3.500 publicações nesses últimos 10 anos. Pegando esses compostos fenólicos, os resíduos agroindustriais, nós verificamos que o Brasil é o segundo país em número de publicações envolvendo resíduos agroindustriais e compostos fenólicos. E dentro do Brasil, dentro do mundo, pegando as instituições que mais produzem produção científica focada em resíduos agroindustriais e compostos fenólicos, nós verificamos que a nossa universidade se encontra na 6ª publicação no mundo em número de publicações, em papers, envolvendo valorização de resíduos compostos fenólicos, certo? Então, é um número bem interessante, focando nessa qualidade tanto de ensino, tanto de pesquisa que a nossa instituição consegue fazer no mundo e verificando também que o Brasil é o segundo maior produtor de trabalhos focados em valorização de resíduos e compostos fenólicos. Mas por que eu destaco isso? Porque eu trago agora uma próxima pergunta, o que são os compostos fenólicos dentro dessa valorização de resíduos. Os compostos fenólicos, né, nada mais são do que as principais classes de metabólitos secundários, com uma grande variação de suas estruturas e funções. Se pegarmos eles em parte bem simples, nada mais é do que um anel fenólico aqui ligado a várias hidroxilas, ou vá até compostos mais complexos. Tenho vários anéis fenólicos, tenho uma glicosilação aqui, em vários pontos, e posso ter várias hidroxilas. Isso daqui pode se estender a compostos muito maiores, onde posso ter compostos também condensados, aumentando ainda mais essas cadeias. Os compostos fenólicos, se nós pegarmos lá, uma das principais referências usadas por Heisen Evans, ela destaca que os compostos fenólicos eles podem estar encontrados tanto na forma solúvel, aqui no meio da célula, que é uma das os tipos de compostos mais fáceis de serem extraídos, removíveis apenas por um dano mecânico, eu já consigo estar removendo esses compostos, ou os compostos hoje que ganham um grande destaque na literatura, que são os compostos ligados ou insolúveis, principalmente à parede celular, que se destaca hoje, que são os dos principais compostos com as principais atividades bioativas, então eles vêm ganhando um grande destaque. Então, os compostos fenólicos, eles podem estar tanto nas formas livres ou nas formas ligadas. Usando uma classificação que eu acho bem importante aqui, desses fenóis antioxidantes, dado pelo professor Shahid, um dos pais dos estudos em compostos fenólicos, ele classifica nesse trabalho aqui, que possui mais de 10.000 citações de 2015, tanto os compostos sintéticos, que são uns dos mais usados hoje pela indústria, o exemplo de BHAT, BHQ, TBHA, enfim, PG, ou compostos naturais. Nesses foco aqui, nos compostos naturais, que se encontra a valorização de resíduos para você estar recuperando esses compostos. E um exemplo desses, que ganham um grande destaque, que são os principais estudados, estão os ácidos fenólicos e os flavonoides. Aqui dentro a classe aqui dos ácidos fenólicos, existem outros tipos de ácidos, né, subgrupos, e os flavonoides aqui, um grande subgrupo que se destacam, antocianinas, flavanols, flavonols, e assim por diante. Então tem uma gama muito grande de compostos ali dentro. E para tanto usar esses compostos sintéticos ou naturais, precisa ser de regulamentação. E essa regulamentação é dada tanto pela EFSA, FDA, Anvisa, Codex. Então eu preciso estar sabendo quanto que é permitido estar adicionando ou consumindo desses compostos. Por causa daquela, em vez de ser remédio, pode virar veneno, e isso é bem destacado. Então eu preciso ter essa regulamentação de qual que é a quantidade adequada para fazer o uso desses compostos. Quais que são os principais benefícios dos compostos fenólicos? Então, já foi destacado, então existem inúmeros estudos que provam, principalmente, o seu efeito antioxidante, antimicrobiano, anticâncer, atividades antimutagênicas e assim por diante. Então, há uma gama de estudos muito grandes para estar verificando quais que são os benefícios que esses compostos fenólicos podem estar causando ao seu consumo.
E já foi destacado até pela Simone, mas como que é possível fazer essa extração dos compostos fenólicos desses resíduos agroindustriais? Os principais compostos, eles estão numa fórmula livre, como eu já destaquei, mas para eu estar usando, tentando recuperar o máximo possível, eu preciso estar usando principalmente quando se deseja um alto rendimento, mas eu necessito de um baixo custo, preciso que esse processo seja sustentável, esteja baseado também na química verde, e principalmente se faça o uso de solventes GRAS, que são recomendados principalmente pela FDA. E pensando na extração verde, que se tem 6 pilares, vamos falar nesse sentido, os recursos precisam ser bem definidos, precisa-se minimizar o uso de solventes orgânicos, reduzir o consumo de energia, produção de compostos com alto valor agregado, principalmente a partir desses resíduos, e aqui os resíduos agroindustriais se destacam, reduzir o tempo de extração e recuperação desses extratos desses extratos naturais que sejam feitas de forma segura. Para que eu possa também estar verificando, validando toda essa parte da extração, eu preciso estar procedendo tanto a identificação e quantificação desses compostos fenólicos, e isso acaba encarecendo bastante quem trabalha com essa parte, com tanto qualquer seja o composto bioativo, acaba tendo alguns entraves, porque eu necessito muitas vezes de técnicas analíticas muito sofisticadas, que necessitam de um grande número de investigações, separação e quantificação difíceis, equipamentos extremamente caros. Então, aqui alguns exemplos de técnicas que são usadas principalmente para identificar e quantificar esses compostos fenólicos. Aqui se destaca LC, espectro de massas, RMN, e um grande número aqui, análises colorimétricas também, que são amplamente utilizados nesse qualificação, quantificação desses compostos fenólicos. Agora, pensando em aplicação, onde que esses compostos fenólicos estão sendo aplicados hoje, os compostos fenólicos naturais? Há uma gama de oportunidades e que há uma crescente demanda também, tanto em embalagens, produtos cárneos, óleos e gorduras, produtos lácteos, panificação. Mas aonde se usa mais é a parte farmacêutica e tanto de cosméticos. Há um grande interesse pela indústria química, agricultura e alimentação animal também. Falando um pouco agora, fiz uma breve descrição ali, o que são os compostos fenólicos, aonde que eles estão, aonde que eles podem ser usados. Agora eu vim destacar um pouco as nossas pesquisas, essas pesquisas que eu estou trabalhando diretamente. Não é uma área de formação a minha de valorização de resíduos, mas nos últimos 5 anos eu comecei a trabalhar fortemente nisso e pensando principalmente nesses principais componentes, que são os compostos fenólicos que estão presentes nesses resíduos agroindustriais. Há uma pesquisa aqui, que até tem a participação da nossa discente Laís, de doutorado, que nós fizemos aqui um desenvolvimento de um processo de extração que eu orientei a Débora na Universidade Estadual de Ponta Grossa, em parceria tanto com o professor Alessandro e professora Aline. Então, o que nós fizemos? Nós desenvolvemos um método de extração usando o mosto ou o suco, e foi colocado aqui o bagaço de maçã. O bagaço de maçã é um problema muito grande no mundo, onde há uma produção de 8 a 9 milhões de toneladas por ano, e grande parte dele é descartado, ou é usado como fertilizante ou alimentação animal. A nossa ideia é estar usando esse bagaço de maçã para estar recuperando dentro de um fermentador, aonde não está usando de ponto nenhum solvente, apenas o suco ou o mosto. E deu muito certo isso, porque o bagaço de maçã, ele tem muitos compostos flavonols, e esses flavonols não passam durante a extração do mosto, a extração do suco. E quando nós colocamos, e fica todo preso no bagaço. Quando nós fizemos a extração colocamos o bagaço e desenvolvemos esse método aqui, foi possível fazer a remoção desses compostos, esses flavonols, principalmente quercetina 3-glicosilada, infinitos tipos de quercetinas ali, que valorizaram muito a propriedade antioxidante desses compostos. Então, tivemos um aumento desses compostos antioxidantes, e além disso, foi aumentada a sua atividade antioxidante disso. Então, foi um do método que foi publicado recentemente, esse ano, aí,
que foi o desenvolvimento do método, e isso daqui está baseado nos 6 pilares da extração verde, que é uma das tendências, não está usando mais, se busca usar o mínimo possível de solvente para fazer a recuperação de compostos bioativos. A Laís é nossa discente do programa de pós-graduação em Engenharia de Alimentos, ela é orientada pela professora Sandra, que está presente com nós aqui, e é minha co-orientada. Então, a Laís está trabalhando com solventes eutéticos, né, naturais, para extração de compostos bioativos. Aqui eu fujo um pouco só dos antioxidantes, dos compostos fenólicos, mas falo um pouco de polissacarídeos que ela está desenvolvendo também. Então, a Laís fez primeiro uma caracterização, o desenvolvimento, uma mistura desses dados, fez uma contribuição em sílico, usando testando solubilidade, enfim, dados experimentais, depois testou a extração desses NADs, adicionando na matéria-prima dela aqui, que era o resíduo da jabuticaba, e selecionou o principal NADs para a extração desse composto bioativo. Esse trabalho foi recentemente publicado agora esse ano também, então, onde que ela faz esse uso desses solventes eutéticos para estar valorizando e verificando qual que é o potencial de recuperação. Ainda a pesquisa segue, vai ser verificado qual que é o potencial de proteção desses compostos em função das antocianinas, qual que é a maior taxa de otimização de processos usando uma tecnologia limpa também para estar recuperando esses compostos bioativos do resíduo de jabuticaba. A Renata foi minha orientada, a minha primeira orientada aqui no programa de pós-graduação em Engenharia de Alimentos, e ela pegou o feijão com baixo valor de mercado, o Brasil é o terceiro maior produtor de feijão, e fez esse feijão de baixo valor de mercado, pode ser tanto o feijão quebrado ou o feijão hard to cook, que é onde ele perde muito esse valor, e ela fez a recuperação das antocianinas da casca do feijão, usando aqui o líquido pressurizado. Depois de todo o processo fenomenológico, ela fez uma otimização do processo e verificou a caracterização usando cromatografia líquida e depois fez uma purificação do extrato extraído aqui para o purificado e verificou que esse extrato aqui tem uma atividade bem interessante relacionada ao seu potencial antiglicêmico. E, por fim, além disso, de ter todo esse potencial, ela fez uma aplicação num produto onde suplementou, que é a gelatina, suplementou em compostos fenólicos e deu uma cor natural para esse produto. E é importante destacar também que essa pesquisa segue com a Maiara, agora que está fazendo o uso também de solventes eutéticos, para estar verificando a estabilidade desses compostos e até mesmo a otimização desse produto aqui, e esse aqui foi um projeto desenvolvido com o recurso do CNPq, também é importante destacar isso, que nós conseguimos evoluir um pouco disso devido à pesquisa, devido a esse recurso. A Utília também é a nossa discente de doutorado no programa de pós-graduação, é orientada pela professora Patrícia e é minha co-orientada. Ela está trabalhando com o resíduo do processamento de acerol, onde fez aqui uma otimização, extração hidrotérmica do processo, e depois disso, devido principalmente a tentar preservar os compostos, foi feita uma parceria com o LabCem para fazer a nanofiltração desses extratos e está conseguindo manter esses extratos na maior quantidade possível, né, sem perder a sua propriedade funcional, para estar produzindo um ingrediente funcional com um potencial biológico que está sendo avaliado também, qual que é esse potencial que esse extrato que possa ter, né, não está sendo estudado ainda. Mas, para fechar aqui a minha fala, eu já passei um pouco, eu trago aqui quais são os desafios, tendências e as perspectivas futuras, tanto na valorização desses resíduos agroindustriais e os compostos fenólicos. Então, acho que o primeiro, até a Simone destacou, é nós termos uma conscientização para o aproveitamento dos subprodutos agroindustriais, pensando nas biomoléculas e na economia circular que esses produtos possam ter. Outras aqui, tecnologias emergentes para extração e purificação de biomoléculas, daqui eu
coloca um pouco mais, não ficar apenas em escala lab, mas trazer para escala piloto, escala industrial essas tecnologias, mostrar que elas têm potencial para serem aplicadas em escalas maiores também. O uso de solventes não convencionais para extração, então esses bio-based solvents que muitos destacam que eles até estão presentes nas plantas e podem facilitar essa remoção desses compostos bioativos devido à sua interação. A aplicação dos extratos vegetais, né, em produtos alimentícios e farmacêuticos, aqui vamos pegar agora, vamos pensar um pouco nesses produtos plant-based, que está uma tendência, está uma moda, então vamos tentar usar esses extratos recuperados, né, nesses tipos de produtos. O desenvolvimento, né, desses alimentos com níveis reduzidos, principalmente desses aditivos sintéticos, então você sabe já quais que nós temos corantes naturais, temos antioxidantes e antimicrobianos também naturais que podem estar substituindo os sintéticos. E aqui eu trago também um ponto bem importante que precisamos que se abra mais consulta pública relacionada à legislação, às diretrizes específicas para aumentar o uso desses compostos bioativos naturais, porque aqui há uma dificuldade muito grande de estar propondo o que usar, mas se não tem uma legislação, alguma coisa que regulamenta. Então, precisamos abrir mais consultas públicas para estar podendo legalizar e, com isso, também valorizando toda essa perspectiva que foi falada do uso, da valorização desses resíduos industriais ou agroindustriais para a recuperação dessas biomoléculas. Aqui já foi mostrado, mas eu destaco aqui, para quem não conhece, aqui os laboratórios da Engenharia Química e Engenharia de Alimentos, do nosso departamento. Aqui as instalações do nosso laboratório, do LaTeSC, que a Simone já até mostrou. E aqui eu trago as pessoas que constroem o LaTeSC, né, que são os alunos, os professores, os pós-docs, então todo o grupo que trabalha, que faz alguma parte para que isso tudo aconteça, certo? Para quem tiver mais alguma dúvida, está aqui o meu e-mail, agradeço imensamente por quem está assistindo, né, deve ter tido um interesse, e acho que é isso. Obrigado. Muito obrigada, Cássio, pela sua apresentação, e, na verdade, a gente fica até surpreso, o dado que você trouxe de que a Universidade Federal de Santa Catarina é a 6ª maior produtora de conhecimento científico nessa área de resíduos me chamou bastante atenção. Eu sabia que a gente produzia bastante, mas não sabia que a gente estava tão pronto para se posicionar internacionalmente nesse tema. Eu acho muito importante a gente discutir um pouquinho sobre isso, agradeço aos 2 palestrantes. Eu vou queria saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para os 2, que estão aqui disponíveis para questionamento, gente, vamos lá? Se ninguém tem, pode colocar no chat, ou falar, se alguém quiser entrar, senão eu tenho uma provocação, na verdade. Eu achei muito interessante esse tema da economia circular, que começou com a Simone, e eu acho que continuou com as técnicas que o Cássio falou, porque eu acho que a gente tem que focar nessas biomoléculas que são interessantes para a gente aplicar a metodologia e definir a rota adequada para cada processo. Mas eu fico pensando, de sair da economia linear, que teve a sua época e importância, etc., para ir para a economia circular, quais seriam os maiores entraves? Seriam tecnológicos, de legislação ou de hábitos? Então, eu fico assim, até engasgada em tentar imaginar onde seriam os principais entraves para que a gente passe cada vez mais rápido para essa economia circular. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Sim, Sandra, eu acho que realmente é difícil porque tem que fazer essa integração, né, dos ecossistemas com o consumidor e com as indústrias. Eu acho que nesse sentido a Europa, talvez porque as pessoas também já têm uma mentalidade um pouco mais avançada, eles já têm vários projetos já andando com passos largos e talvez vão ser inspiração para a gente, né, a gente tem muita matéria-prima, muita coisa para ser explorado, mas a gente ainda precisa trabalhar muita coisa
e trabalhar também muito a questão do consumidor. Né? Por exemplo, hoje a gente vê, um exemplo, né, a gente tem aquele suco de garrafa, né, o suco mais caro, tem todo um processo, toda uma tecnologia ali, e aí, às vezes, acaba invasando numa embalagem de vidro. Só que o vidro, para ser reciclado, é muito difícil. E também para retornar para as empresas também acaba sendo difícil. Então, a gente já tem um produto com maior valor agregado e faz a escolha de uma embalagem que, às vezes, o consumidor tem uma ideia de que é mais sustentável, só que por a gente não ter desenvolvido bem os sistemas para estar captando esses recursos, acaba sendo desperdiçado em alguns locais, né? Então, tem muita coisa para a gente conseguir trabalhar. Mas no comentário do Acácio, por exemplo, quando a gente percebe que nós temos uma posição internacionalmente tão desenvolvida em termos de conhecimento científico na área, dá para perceber que o entrave não é tecnológico. Também acho. Não é tecnológico no Brasil. E eu acho que a gente tem que quebrar alguns paradigmas, sim, e esses paradigmas não são só do mercado consumidor, mas também do setor industrial. Quantas vezes a gente já falou que as tecnologias de alta pressão não são difundidas na América Latina por conta de uma resistência do setor industrial também, né? Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais dessa difusão para que a gente consiga aumentar o número de unidades ou de setores em que a economia circular é importante. Então, eu não vejo que o problema seja tecnológico, mas a aplicação da tecnologia difundida, talvez sim. Mas eu acho que também é importante ações governamentais para estimular isso, né? Não sei. Gente, alguma pergunta? Incentivo fiscal e reeducação cultural, com certeza, Liana. Você tem toda a razão. Eu acho que por isso que eu falei que tem que estar associado a essas questões governamentais de mudança de cultura e etc., porque senão a gente não faz uma mudança drástica como essa que é necessária, né? Com certeza. Inclusive, a legislação. Oi, pode falar. Oi, a Jaciane. Boa tarde, pessoal. Queria dar parabéns para a Cássio e para a Simone pela excelente palestra. É um tema que eu gosto bastante, né? A Simone até colaborou conosco no programa, na disciplina de biorrefinarias, então, mais uma vez, agradeço a ela por ter colaborado e convido sempre para ela retornar, se ela quiser, se ela tiver essa vontade, né? Os alunos gostaram bastante, então, já aproveito publicamente para agradecer e convidá-la novamente para participar da disciplina. Eu tenho uma pergunta para vocês em relação ao uso de fenólicos, né? Fenólicos, eles, dependendo da dose que for dada, também, né, porque, assim, eles são antioxidantes, mas o estudo da dose certa a ser administrada é importante, né? O que vocês têm estudado em relação ao uso desses compostos para alimentação humana e não para fármacos, né? Sim, aí é bem importante já ser nesse detalhe ali, até falei, né? Então, entre a dose de seu remédio acabar sendo o veneno ali. Então, essa parte é a parte mais toxicológica, assim, né? Então, vamos falar nesse sentido. Então, o grande destaque, o grande empenho hoje de todas as pesquisas, além de você extrair, você verificar que você vai ter um extrato garantido, natural, que não vai ter um efeito maléfico, né, vamos falar assim, em vez de ser antioxidante, virar a ser pró-oxidante. Eu vou ser sincero, eu estou entrando um pouco, começando a trabalhar agora nisso, de ver qual que é a função ali, até que eu trabalho com a Patrícia e com a Otília, agora que a gente está verificando mais em célula, se tem algum efeito ou não, né, desse extrato ali, que é o da acerola, que ela está destacando, e um desses problemas ali é um entrave que até a Sandra orienta comigo, a Laís, que é o uso também desses bio-based solvents, né, então, que é uma das partes que tem um empecilho do uso, assim como o líquido iônico, ver essa parte toxicológica, se vai ter efeito, se vai ser tóxico
ou não para o consumo. Então, eu acho que agora, vamos supor, não vai, mesmo em função de publicação, né, às vezes você já ganha algum referir lá, cadê a avaliação desse extrato em frente às células, ver se ele é tóxico ou não, sabe? Então, é um fator bem importante estar verificando essa parte toxicológica desses extratos. Não importa, vamos falar assim, tá no consumo de algum resíduo, de algum produto que eu consumo, mas eu tenho que pensar quando eu recupero, eu estou concentrando muitas vezes esses compostos, né, e vai ter uma carga excessiva, uma quantidade excessiva desses compostos purificados, e eu, quando tomar ou consumir isso, vai ter um efeito bem diferente, né. Na verdade, eu acho que também tem que estar associado aos custos da elaboração do produto, porque estes compostos que foram recuperados de um resíduo, eles entrariam como insumo na cadeia, e também teriam seus custos, etc., na composição do produto final. Então, a questão de custos e toxicidade tem que ser avaliadas, com certeza. Nós temos algumas perguntas aqui no chat, eu estou aprendendo aqui, vamos ver se eu consigo. Eu vi uma pergunta aqui do Ricardo, que é para o Acácio, se eu não me engano, sobre a abordagem dessas novas tecnologias e sua aplicação na indústria. Ele pergunta se existe algum programa de fomento de estudo junto à iniciativa privada, onde as indústrias possam se beneficiar dos espaços de pesquisa da universidade para desenvolver suas tecnologias e processos. É para todo mundo, mas eu também posso até começar a comentar, Acácio, que a parceria da indústria com a universidade sempre existe e está aberto, e eu acho que a gente está aberto a qualquer parcerias. Então, existem, sim, alguns espaços nas instituições, universidade, onde, por exemplo, na pró-reitoria de pesquisa, são feitas rodadas de contato entre o setor produtivo, o setor privado e a universidade para discutir possíveis parcerias. Então, existem sim, aí vai depender da demanda e do interesse das indústrias. Eu não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa sobre isso. Não, acho que é isso. Tem o programa Centelha também, que é feito nacionalmente, todos os anos. Esse ano eles já estão lançando, vai ser lançado por estados, e aí cada estado eles disponibilizam, acho que depende do estado, né, mas aproximadamente 60, 70 mil reais para microempreendedores estar empreendendo em alguma área. Então, existem, sim, vários incentivos, mas também, sem ter o incentivo, existem o canal aberto que as empresas podem chegar nos pesquisadores. O Eduardo Uber, oi, Eduardo, como vai? Ele pergunta se existem alguns estudos de resíduos da indústria frigorífica, que é uma quantidade enorme. Olha, Eduardo, a gente fez alguma coisa de resíduo da pesca, que foi a casca de camarão. O Julian também trabalhou com resíduo de camarão, se eu não me engano, não é, Simone? Mas de carne, no LaTeSC que a gente não trabalhou ainda, mas eu acho que a gente está sempre aberto. É possível, sim. Tem muita coisa para ser trabalhada, tem muito resíduo, e você tem razão, a quantidade de resíduo produzida pela indústria frigorífica no estado de Santa Catarina, que é o maior produtor brasileiro, é impressionante. O professor João trabalhou com penas bastante, né, mas não efetivamente nessa linha que a gente tem trabalhado de biomoléculas, né. Ô, Sandra, Oi. Recentemente também uma orientação minha e do professor Petros, a gente trabalhou, né, com extração de proteína de pena, da queratina de pena. Então, vocês também. Então, tem algumas pessoas trabalhando no EQA, mas lá no LaTeSC a gente não trabalhou ainda, mas não significa que não possa, né? Eu acho que a gente está aberto para bastante coisa. Mais alguém? Resíduo da indústria avícola. Nelly, penas, isso. A professora Ocilene falou agora. Muito obrigada, professora Ocilene. Não tem mais perguntas no chat. Vocês querem comentar mais alguma coisa, Cássio e Simone? Não, acho que está aberto o microfone.
Eu acho que é um tema, né, bem interessante, né, Sandra? Tem muita coisa para se falar, então não é, tipo, aqui foi dado um direcionamento apenas em biomoléculas, né, mas é uma cadeia muito grande para ser estudado, ser dada a parte de economia circular, igual a Simone destacou, então tem muito a ser feito, muito ainda a se conseguir, né, então acho que é o começo, né, apenas, né, então estamos aí para participar. Muito bem, então eu novamente agradeço aos primeiros, né, desse webinar, o Acácio e a Simone, a participação de todos. Nós tivemos ao longo da apresentação mais de 90 pessoas ao mesmo tempo, chegamos a 95, o que eu estou muito feliz, porque o Alan no início me perguntou quantos vai ter, eu disse, acredito que em torno de 50, 60, mas 90 e tantos, eu fiquei muito feliz, eu acho que é um momento... Faz parte da nossa comemoração trazer temas que são importantes para nós, começar a discutir, e eu agradeço novamente ao Acácio e a Simone por esse startup, né, por esse pontapé inicial na nossa comemoração pelo webinar, e convidá-los todos para a semana do dia 28, no dia 28, o Alan, Marco, Kátia Rezadori e Guilhermezinho, que vão falar sobre membranas. Membrana é vida, não é isso? Então, todos convidados para daqui a 15 dias. Exato. Semana que vem, Na né? próxima semana que vem. Isso, semana que vem, mesmo horário, vamos ver qual vai ser o canal, vocês vão ser informados sobre isso. E bem-vindo. Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Então, eu só tenho a agradecer a presença de todos aqui e dizer que foi uma satisfação muito grande a participação nessa celebração dos 20 anos do PPGEL e dizer que eu tenho muito orgulho de participar desse grupo. Tchau, gente. Tchau, até mais. Tchau.